Shalom, shalom! Vamos para mais um vídeo. Eu quero começar te fazendo uma pergunta, que é: você tem orado? Você tem jejuado? Você tem buscado a Deus por algo, por alguém, por alguma coisa, por alguma situação? Porque se sim, Deus tem uma palavra para você hoje. Eu tava esses dias orando, né? Por algumas situações, orando, jejuando, buscando. E aquelas situações, elas não pareciam mudar. Situações de resistência, de muita dificuldade. E eu, meu Deus, que vontade de parar de orar, que vontade de parar de interceder, que vontade de largar tudo, porque não tá mudando nada, o cenário tá o mesmo, não tá fluindo. E aí Deus falou para mim uma palavra. Ele falou o seguinte: resistis ao diabo e ele fugirá de vós. E aonde que está escrito isso na Bíblia, Ruth? Tiago 4:7. Resistis ao diabo e ele fugirá de vós. E nesse momento, Deus me fez eu me lembrar de quando o Espírito Santo guia Jesus para o deserto para ele orar e jejuar ali por 40 dias. E aí no final aparece quem? Satanás. E Satanás ele começa a tentar a Jesus. E a primeira coisa que eu quero que você preste atenção é que nesse momento, nesse cenário, Jesus, ele confronta Satanás com a palavra de Deus, com palavras da Bíblia. E Jesus, ele vai confrontando e ele vai resistindo. Deus me fez lembrar dessa passagem, sabe, da Bíblia. E foi isso que Deus falou para mim: resistis ao diabo, que ele fugirá de vós. Você tem que continuar orando, você tem que continuar jejuando, você tem que continuar lutando por essa situação, você tem que continuar intercedendo, sabe? Você não pode parar e fazendo isso e resistindo ao diabo, porque ele vai fugir de vós. Então, quando a gente está no meio de uma luta, quando a gente está no meio de uma dificuldade, a gente está orando, a gente está jejuando, a gente está intercedendo e nada parece que está acontecendo, a primeira coisa que a gente quer é parar. Porque a gente não está sentindo que as coisas estão mudando. E o que Deus falou para mim naquele dia foi justamente isso: resistis ao diabo, que ele fugirá de vós. Você tem que orar, você tem que interceder, você tem que buscar. Só que você também tem que continuar resistindo. Porque vai chegar um momento que ele vai falar: poxa, eu não tá adiantando. O tempo que eu tô gastando aqui, atentando a essa pessoa, não tá. Ela tá me resistindo. Então ele vai fugir de vós. Quando a gente está numa dificuldade, o que a gente quer é que Deus venha e tire a gente daquela dificuldade. Não, mas é que eu estou passando por uma dificuldade, eu estou passando por uma situação. A gente quer que Deus venha e tire a gente daquela situação, daquele sofrimento, né? Que Deus resolva aquele problema, só que nem sempre é assim. E foi isso que Deus falou para mim, né? Deus, eu vou parar de orar, eu não tô aguentando mais, nada tá acontecendo. Aí Deus: não, você tem que resistir ao diabo, que ele vai fugir de você. Continua orando, continua jejuando e resistis ao diabo, porque ele fugirá de vós. Quando a gente está numa situação difícil, muitas vezes a gente tem que resistir, sabe? Deus não vai chegar e tirar a gente daquele sofrimento, porque muitas vezes não é de um milagre que a gente precisa, é de um processo. Entende? Não é um milagre, é um processo, sabe? E Deus, ele falou aquilo pra mim e eu falei: uau, eu preciso compartilhar essa palavra com as pessoas, sabe? Porque nem sempre Deus, ele vai chegar lá e com a mão poderosa dele tirar a gente. Não, às vezes ele vai deixar a gente passar pelo processo. Tem situações que são um milagre, mas tem situações que é só um processo. E antes aqui de finalizar esse vídeo, eu quero falar pra você que tome cuidado com o que você sente, sabe? Porque às vezes a gente tá ali, tá orando, tá buscando algo e parece que o céu não tá se movendo, parece que Deus não tá fazendo, sabe? E, gente, cuidado, porque a nossa mente, ela é enganosa, o nosso coração é enganoso. Às vezes não tem nada acontecendo aqui no natural, mas Deus está trabalhando no espiritual, Deus está fazendo. E muitas vezes a gente acaba desistindo porque a gente não tá vendo, sabe? Porque parece que a afronta, os levantes estão só aumentando, né? Então, e a gente não consegue ver o agir de Deus. Então toma cuidado, né, quando você sentir que nada tá acontecendo, porque pode ser que seja
só uma sensação, pode ser que não seja real, tá? Então toma cuidado com isso. E por mais que nada pareça estar acontecendo, continua orando, jejuando, buscando, intercedendo e continua resistindo ao diabo, porque ele vai fugir de vós. Lembra? Tiago 4:7. Resistis ao diabo, ele fugirá de vós. Se Deus falou com você nesse vídeo, eu quero te pedir duas coisas. A primeira dela é clicar no like para mim saber que você assistiu até aqui, que você gostou. E a segunda coisa é que quando você clicar no like, se aparecer a opção de hypar, clica lá, porque isso quer dizer que você recomenda o vídeo para mais pessoas. E assim o YouTube vai entregar essa palavra que você recebeu para mais pessoas que talvez também estejam precisando ouvir essa palavra hoje. Eu te vejo até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau! Se inscreve no canal.